Então, vamos ter a aula, vamos ver a parte de aditivos logo hoje, porque eu também acho que tem tanto a ver com as coisas que a gente viu no seminário. Olha só como estão os nossos planos, só para deixar claro. Hoje, a gente deveria ter tido ontem uma aula sobre fatores antinutricionais. E hoje foram seminários da Esté e da Jéssica, e o tema previsto é aditivos na alimentação animal. Então, qual é a proposta? Como eu falei no começo, eu não sei se essa aula a gente vai durar mais de 1 hora, mas a minha ideia é de gravar. Aí, se ficar cansativo, enfim, eu vou, de qualquer maneira, quem puder ficar até o final, agradeço, mas aí eu mando a gravação para vocês. Essa aula de fatores antinutricionais, ela é uma aula bem menor, mais sucinta. Aí eu pensei em falar sobre ela quando a gente for corrigir a prova. Porque a prova vai ser na próxima quarta. Eu vou mandar o link com os temas que foram vistos até agora, com a disciplina. Aí na quinta eu corrijo a prova e a gente vê fatores antinutricionais. Depois vai ter um feriado do Tiradentes e depois a gente vai ter mais 2 aulas. Só que essas daqui, por mais que não tenha mais prova, esse modelo de prova que a gente está falando, aí eu passo uma atividade de participação para a gente encerrar e contemplar tanto a aula de fatores antinutricionais que ficou para trás, quanto essas 2. Aí, talvez tenha por aqui o seminário da Luana, que eu vou ver com ela, que caso não tenha o seminário da Luana, eu vou ver uma outra possibilidade de trabalho para ela. Mas está bem claro, está tranquilo com a programação da disciplina? Na próxima quarta eu mando para vocês o link da prova, sobre o que a gente viu até aqui. Aí eu pensei, vai, não vai, tem ou não tem, eu gravo agora a aula, se ficar cansativo, porque a gente já teve os 2 seminários, aí vocês assistem a gravação. Mas é importante deixar logo gravada. Tá tranquilo? Sim? Então tá, que eu lembro que a gente até comentou em outro momento disso de não ficar tão tarde, mas eu vou começar, aí vai ser uma aula sobre aditivos, dura aí talvez uns 40, 50, 1 hora, mas a gente já deixa ela registrada, que ela também entra na prova. Espera só eu pegar um copo d'água, aí a gente já começa, viu? Então, guardar só um tiquinho daqui a 4 minutinhos por aí e a gente começa já. Deixa eu pôr ela já no ponto aqui. Ficou dúvida, meninas? Não, né? Tá tranquilo, tranquilo. Vou deixar ela aqui já no ponto, tá? Aí vou só pegar um copo de água e a gente segue com esse tema. 4 minutinhos, eu vou já. Espera aí. Pronto. Então, pessoal, nem tinha parado a gravação, né? Podia ter parado um tiquinho. Então, vou deixar
aula de aditivos aqui, gravada. Bom dia novamente, quase boa tarde. Esse tema de aditivos a gente já viu um pouco indiretamente em alguns aspectos da disciplina. Até agora, quando a gente estava comentando no seminário da espécie sobre as rações, a gente vê prebióticos, eu cheguei a comentar. Então, em alguns aspectos, a gente já viu a inclusão de aditivos como componentes das rações de algumas espécies. E hoje a gente vai ampliar um pouquinho mais o entendimento dessa classe, né, dos alimentos. Então, a gente já enfatizou bastante concentrado, volumoso, e aqui a gente vai falar desses que são, compõem uma classe que é utilizada já numa quantidade um pouquinho menor nas rações. E a gente vai falar aí um pouco de legislação também. Então, foi bom ter trazido, já no seminário, né, essa reflexão sobre o mapa, sobre a legislação, a importância de estar atento ao que pode e o que não pode utilizar, a limites mínimos e máximos. Isso daí vale a pena também entender quando a gente fala de aditivos. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver os grupos, que são os principais, os grupos que constam na classificação da legislação vigente, e exemplos de aditivos de cada uma dessas classes, além de ver a definição em si de aditivos, do que são os aditivos. Então, quando a gente viu, agora mesmo no seminário, né, sobre o mapa, quem é o mapa? O mapa, ele abrange, né, um ministério que abrange várias áreas da produção, não apenas pecuária, mas também da agrícola, da parte da agricultura. Então, ele é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo, tanto de gestão, de recurso, de fomento do agronegócio e também da agricultura familiar. E aqui nessa disciplina, e por essa discussão que a gente teve quando falou do artigo de ração de PETs, a gente tem em vista que eles trazem, né, essa regulamentação de regular, de normatizar serviços vinculados ao setor, mesmo nessa inspeção, nessa avaliação das características dos produtos que são utilizados. Então, na própria página do governo federal, a gente encontra as informações sobre o mapa, vários aspectos onde eles agem na sociedade. Quando, está aqui ainda a ração. Quando a gente compara qualquer produto, você vai encontrar aqui, ter sempre um selinho, Ministério da Agricultura, tal, e do Abastecimento, estabelecimento registrado. Então, nessas marcas todas, esses selos que a gente encontra também nos rótulos, eles vêm para registrar que ocorreu esse registro, né, que ocorreu, que eles estão em dia, que está tudo certo, de acordo com a avaliação do Ministério, com as normas que estão lá. Então, registra tanto estabelecimentos quanto produtos. E seguindo essa definição, seguindo essa base da legislação e do mapa, que a gente vai ver a definição de aditivo tal qual consta na legislação. Então, essa é a definição que consta nas próprias resoluções do Ministério. Então, aditivo é definido como substância, micro-organismo ou produto formulado, adicionado intencionalmente aos produtos, que não é utilizado normalmente como ingrediente, tenha ou não valor nutritivo e que melhore as características dos produtos destinados à alimentação animal, dos produtos animais. Melhore o desempenho dos animais sadios ou atenda às necessidades nutricionais. Então, estava falando agorinha, né, de muito texto, mas eu quis deixar esse texto da maneira que ele aparece na definição que consta no mapa para aditivos, e aqui eu vou destacar o que é que a gente tem de principal em relação à definição de aditivo. Então, quando nós utilizamos aditivo, normalmente definimos como produto, mas aqui também entram micro-organismos, a finalidade é adicionar intencionalmente aquilo que não existe naturalmente na ração, mas melhorando, desde que aquilo melhore as características, ou melhore o desempenho, ou ajude a atender às necessidades nutricionais dos animais.
O que tem de grande diferença em relação a outras classes é que aqui a gente está utilizando em pequena quantidade, está adicionando intencionalmente algo em pequena quantidade, essa substância em pequena quantidade, visando melhorar essas características, desempenho, necessidades nutricionais. Inclusive, alguns nutrientes entram como aditivos. Antes, essa definição, a gente pensava mais em algo que não era com finalidade nutricional. Mas hoje a gente vê, tenha ou não valor nutritivo. O aditivo, ele pode não ter um valor nutritivo, ele pode ser, por exemplo, um corante, nutricionalmente não vai ali afetar o desempenho pensando em ganhar peso, mas vai melhorar alguma característica do produto, que seja visual, seja mesmo depois, posteriormente, na qualidade do produto final, quando nós usamos pigmentos e que altera a coloração, por exemplo, da gema do ovo. Então, ingredientes. Então, a gente não vai observar um aditivo sendo utilizado em um percentual alto da ração, como a gente observa com a fração de volumosos, com a fração de concentrados. Existem muitos produtos que são considerados aditivos, a gente pode dizer aí mais de 2.500 produtos que são considerados aditivos. E utilizando como base a instrução normativa que é de número 13, de 2004. Essa instrução normativa está disponível na página do Ministério e eu vou colocar lá no SIGA para vocês também. Essa instrução normativa que é do ano de 2004, que traz tanto as definições de aditivos, quanto as classes, separadamente, e exemplos, né, do que constituem esses aditivos. Quando nós utilizamos esses microingredientes, né, nós podemos oferecer diretamente na ração, ou nós podemos constituir aí o premix, eles podem ser parte de um núcleo que é inserido na ração. Aí, talvez a gente já tenha falado sobre premix em outros momentos, mas eu queria deixar essa definição também mais aqui clara, certinha, como ela consta na legislação, para a gente não usar de maneira equivocada. Então, premix, de acordo com a instrução normativa número 15 de 2009, lá do MAPA, é definido como uma pré-mistura de aditivos e veículo recipiente, né, que auxilia em aumentar o volume dessa mistura, que facilita a dispersão em grandes misturas e não pode ser fornecida diretamente aos animais. Eu acredito que a gente falou em premix quando falou de vitaminas, quando falou de minerais, ou mesmo lá no começo da disciplina, quando falou quando falou da classificação dos alimentos, né? Então, quando a gente fala num premix, a gente está falando dessa mistura que constam ali, por exemplo, vitaminas e mineral. É bem comum a gente falar premix mineral, premix vitamínico, ou premix vitamínico e mineral. O que é importante a gente saber é que com essa definição, com a definição mesmo que consta de premix, ela não é oferecida diretamente aos animais. Então, o premix é aquele núcleo que constitui que constitui ali um veículo e os micronutrientes e aditivos, né, que a gente entende quantidade bem pequenininha, que ele é incluído na mistura da ração maior. Então, a gente não oferece diretamente no coxo um premix. A gente não oferece de acordo com essa definição, por mais que em alguns momentos vocês percebam talvez utilizado de uma maneira errada. Então, quando a gente viu na aula de vitaminas e minerais sobre mineral, que a gente comentou muito sobre isso, será que premix mineral é o mesmo que sal mineral, que suplemento mineral? Então, aí é onde está justamente a diferença do que a gente oferece diretamente no coxo ou do que a gente utiliza para misturar na maior quantidade de ração. Então, quando a gente fala em sal mineral, quando a gente fala em suplemento mineral, ali a gente já está falando do que é oferecido diretamente para os animais. Então, pensando em bovinos,
O que você está oferecendo no coxo ali, ó, pensando no animal a pasto, que é bem comum de ver, o que a gente está oferecendo ali, tudo bem que você está oferecendo um sal mineral, você está oferecendo a palavra melhor ali para dizer suplemento, você está suplementando, porque não necessariamente é apenas mineral, mas não é premix. O premix é aquele núcleo que você vai diluir em quantidades, você vai incluir na fórmula maior da ração. Então, o que oferecemos diretamente para os animais, a palavra melhor para se dizer aí, a correta é um suplemento. Você está oferecendo um suplemento. Por isso que é tão comum o termo suplementar animais a pasto, que vem aí de você oferecer o que aquele pasto não tem, você vai suplementar a mais. Suplementar vem do você fornecer o que está além, que não tem ali, que o animal tem um déficit e você vai propiciar atender as exigências com base naquilo que está faltando. Então, aquele material que nós oferecemos no coxo é um suplemento. Nesse caso, também é uma mistura, né, que a gente pode colocar ali ingredientes ou aditivos nessa pequena quantidade, que podem conter um veículo recipiente, quando a gente fala de vitaminas, de microminerais, que são quantidades tão pequenininhas. Então, ali tem um veículo, tem um material que aumenta a quantidade para facilitar essa mistura. E essa sim deve ser fornecida. É a que a gente costuma oferecer diretamente aos animais e que deve mesmo ser oferecida para que os animais atinjam esse balanço nutricional. No caso do premix, não é oferecida diretamente. Às vezes ela está lá vai na mistura do concentrado, por exemplo. Como eu mostrei naquela foto do premix, seja um premix para suínos, para aves, ele vai lá, tem o premix e você dilui, você mistura com a porção do concentrado. Aí, pegar esse gancho, porque abrindo esses parênteses, quando a gente está falando de aditivos, né, que a gente começou a falar de aditivo e falar que ele aparece, seja diretamente na ração ou nos premix, aí eu queria deixar essas definições claras, porque é um momento também para vocês se familiarizarem. Quando a gente está com animais a pasto, a gente pode falar, tem um suplemento mineral, é quando possui mineral, macro ou micro, e ou micro, né? Muitas vezes o que a gente está oferecendo os dois. Mineral com ureia é quando nós incluímos, né, a ureia, então é quando a gente costuma oferecer ali, já aumentar um pouquinho a proteína bruta daquele suplemento, então é diferente do que do que a gente fornece só minerais. Existe também o suplemento mineral proteico. Quando a gente fala de mineral proteico, a gente fala de inclusão de outras fontes de proteína além da ureia. Então, a ureia costuma aparecer nesses suplementos minerais, né, que o pessoal coloca aí nos proteinados, mas quando a gente fala de mineral proteico, também insere ali farelo de soja, por exemplo, porque para o ruminante, pensando no ruminante, a microbiota também tem uma necessidade de proteína que seja verdadeira, que não seja nitrogênio não proteico, que é a forma que a ureia aparece. E também a gente encontra mineral proteico energético, que é o outro suplemento que, além de ter normalmente vai ter a parte mineral, macro e micromineral, vai ter ureia, vai ter proteína verdadeira e vai ter também fontes de energia, outras fontes, né? Tomar esse cuidado para até entender. O farelo de soja não deixa de fornecer um pouco de energia, mas a gente fala outras fontes porque sempre vai ter ali um farelo de milho, vai ter outras fontes principalmente para carboidrato não fibroso. Então é bom se familiarizar com isso e tudo a ver a gente falar na aula de aditivos, porque vocês vão ver que hoje, né, aqui a ureia é um aditivo. A ureia, por mais que ela tenha toda essa função de proteína que a gente comentou, né, com mais de 200% de proteína bruta, que é o que a ureia fornece, ela não é um concentrado proteico. A ureia, ela é um aditivo. A ureia, ela é utilizada em pequena quantidade, bem pequena, para que ajude a atender às exigências de proteína. Então, outra dúvida, outro ponto que a gente falou na aula passada de minerais e que eu acho que a gente tem que deixar claro
é que sal comum não é a mesma coisa de sal mineral. Eu já comentei isso em outros momentos, mas não é raro você observar um produtor, uma produtora, né, observar alguém que fornece sal branco para os animais. Mas o sal branco é o que quimicamente? Qualquer coisa vocês escrevem aí pelo chat. O sal branco quimicamente é o quê? Porque o sal mineral, a gente vai ter ali cálcio, fósforo, magnésio, ferro, iodo, tarará. Então, quimicamente, a gente está falando do sal branco, obrigado, Lília, está falando do sal branco ali que é cloro e sódio, e a gente está falando do sal mineral que traz ali cálcio, potássio, cobre, ferro, iodo, de acordo com a classe que vai fornecer. Então, se você vai fornecer, como na aula de minerais eu comentei, até caprinos e ovinos, que o pessoal confunde, até olhando, o sal mineral adequado para caprinos não é o mesmo sal mineral adequado para ovinos. Então, existe essa diferença. O sal branco, ele é utilizado também. Inclusive, nas misturas. Ele é utilizado nas misturas. E traz estrategicamente, a gente utiliza algumas vezes porque ele ajuda a limitar o consumo do próprio suplemento que é fornecido no coxo. Mas tomem cuidado quando pensa, assim, quando a gente percebe que é comum utilizar puramente o sal comum, puramente o sal branco, porque ali não, nutricionalmente, quando a gente pensa em metabolismo de minerais, está faltando muita coisa importante. E o nome sal branco não é por acaso, o nome do sal branco, até aqui a gente percebe, o sal mineral ele vai ter essa coloração mais diferente, né? Então, não sei se vocês já viram, se vocês tiveram essa experiência, se poderiam comentar, se já viram alguém que fornece só o sal comum a coxo. Não sei se vocês queriam comentar isso, se é comum ver isso. Eu já vi, principalmente durante a minha adolescência, o meu avô ele tinha esse hábito de fornecer só o sal branco. Hoje em dia não mais, graças a Deus. Mas vi Ah, que muito, bom. meus avós, tios, pais, vi demais. Ótimo, Fernanda. E a Lilian também. Muito comum, muito comum. Então, assim, eu também cresci vendo oferecer só o sal branco. Aí, Lilian, você prepara o gogó aí que você tem para explicar. Dizer, cloreto de sódio. Não sei como é que você vai explorar com os minerais, mas a composição é como você está parecendo ali, nem a cor parece. Então, e a composição completamente é diferente. E assim, pessoal, como eu acabo puxando em alguns momentos, né, que é a área que eu trabalho mais, pensar em suplementação mineral numa região dessas é muito bom, porque é uma coisa que é básico. Hoje em dia, ainda bem, como a Fernanda colocou, ainda bem que a gente não vê tanto esse erro, mas antigamente, como via, é um erro, é uma coisinha tão fácil de definir ali uma estratégia e ver resultado, que é a suplementação mineral. Então, tudo bem se não conseguiu chegar lá em utilizar um suplemento proteico energético, mas pelo menos a suplementação mineral, trabalhando com ela certinho, ajuda tanto na sanidade, na saúde do animal, quanto na produção, né? Então, vale muito a pena trabalhar com isso. Aí, seguindo, né, até para aproveitar, a gente já está caminhando aí para quase terminar a disciplina, também cuidado com esses conceitos do que é concentrado e do que é ração. Então, o concentrado, mais uma vez, quando a gente fala em concentrado, pensando que a gente usa muito concentrado volumoso, o concentrado é uma parte da ração. Então, quando eu falar, vou fornecer, se o que eu estiver oferecendo para o animal for o completo, não é o concentrado, é a ração. O que você oferece para os suínos? Você tem ali uma criação de suínos, ali você está oferecendo a ração completa, a ração que é mistura com tudo, seja com ingrediente, aí ali vai ter uma parte de mineral, de vitamina. Então, a ração é a mistura completa, que você está ali com a ração balanceada, completa, tudo que o animal precisa para atender às exigências. E o concentrado vai ser a mistura, que é uma mistura composta por ingredientes e aditivos. Essa aqui é a definição que existe para o mapa. Ou aditivos, que associada a outros ingredientes em proporções adequadas constituem a ração. Então, entenda que concentrado não é o completo,
mas a ração é o completo, né? Que é bem fácil de pensar. Para o ruminante, é o concentrado mais o volumoso. Aí, onde vai estar o aditivo? Muitas vezes o aditivo vai estar dentro do núcleo que foi no concentrado. Né? O aditivo vai estar ali muitas vezes assim, como a ureia. A ureia, ela está lá misturada, pode misturar diretamente no concentrado, mas em alguns momentos um determinado micronutriente já está lá, microingrediente está lá na composição do premix que foi no concentrado. Então, pessoal, são essas, reúne a classe dessas substâncias que são intencionalmente adicionadas, muitas vezes não aparecem naturalmente na alimentação que o animal consome normalmente a pasto, por exemplo, e que melhora significativamente as características desses produtos e o desempenho, visando atender às exigências nutricionais, né, as necessidades desses animais. Aí vamos ver essa classificação conforme consta hoje na legislação. Nós costumamos dividir os aditivos em 5 classes: tecnológicos, sensoriais, nutricionais, zootécnicos e anticoxidianos. A classe dos anticoxidianos, bem como dos antimicrobianos, na última atualização que eu verifiquei, da legislação. Então, em outros documentos da legislação. Então, hoje a gente vai falar principalmente dessas 4. E ao finalzinho eu também vou falar de anticoxidianos e antimicrobianos, mas eu queria que a gente focasse nos 4 primeiros, porque é como aparece nessa classificação da legislação. Tecnológicos, sensoriais, nutricionais e zootécnicos. Vamos ver cada uma dessas classes, cada uma dessas classes, vamos ver os exemplos. Então, primeiro, os tecnológicos. Os aditivos tecnológicos, eles são classificados assim como aqueles que nós adicionamos com a finalidade de melhorar as características do produto, com fins tecnológicos, né? Melhorar as características do produto. Quando a gente fala em melhorar do produto em si, tendo como objetivo principal aquela característica do ingrediente mesmo que está indo, dos outros ingredientes que estão indo na ração. Então, por exemplo, alguns exemplos de aditivos tecnológicos são surfactantes, umectantes, aglutinantes, conservantes, antioxidantes, adsorventes, espessantes, reguladores de acidez, que a gente consegue ver gomas, glicerol, alguns ácidos, carbonatos, cloretos. Como eu falei para vocês, né, ao todo aí temos mais de 2.500 aditivos classificados nessa legislação. Mas entendam os tecnológicos como os que vêm para melhorar as características daqueles produtos, né? O foco principal não é o animal, o foco é o produto, pensando mesmo na conservação do produto, pensando na própria forma, quando a gente for ver alguns que até na constituição dos pellets, para não ter problema ali de estrutura dos pellets. Então, pensando em melhorar as características do próprio produto. Eu ia falar para vocês, antioxidante mesmo é um que a gente já viu em algum momento, eu não lembro se foi o seminário da Érica, que ela trabalhou e tinha umas rações que ia muito óleo, né, que ia muito óleo, eu não lembro se era óleo ou se era outra gordura, outro tipo. Mas quando a gente trabalha com muita gordura, tem que utilizar antioxidante para evitar o que se chama de rancidez, de rancificação, que altera o sabor dos alimentos, inclusive, né? Acaba indiretamente afetando o desempenho porque o animal tende a não consumir. Então, a gente acabou de falar, né? Hoje minha companheira vai ser a ração aqui dos gatos. Aqui, ó, todas essas rações que tendem a ter muita gordura vindo da farinha de carne e tal, sempre a gente vai encontrar antioxidante. Sempre a gente vai encontrar na composição. Então, a própria vitamina E, a própria vitamina A são antioxidantes. Tá? Tá. Composição básica, farinha, tal, hidróxido, ácido fólico,
Então, ó, tem as vitaminas A, B12, D3, vitamina E, vitamina K. Então, quando a gente tende a colocar gordura, acaba sendo muito importante adicionar antioxidantes para evitar essa rancidez. Aí eu estava falando do aglutinante. Aglutinantes são substâncias, por exemplo, óleos e gorduras, proteína isolada da soja, que a gente observa nessas rações de PET. Aí foi bom trazer esse tema, aproveitando que a gente estava falando tanto de ração de PET depois do seminário da Esther, que os aglutinantes eles vão aparecer, alguns naturalmente, outros são artificialmente, para aumentar essa capacidade de peletizar os ingredientes. Então, para formar os pellets assim, a gente observa na ração para cães, na ração para gatos, ou mesmo também, em alguns momentos, a própria polpa cítrica, a gente trabalha, tem que pelletizar, seja naturalmente ou artificialmente, aglutinantes são exemplos de aditivos que vão melhorar essa característica do produto, né? Melhorar essa capacidade de junção, de unir, de aglutinar e essa resistência. Então, vocês vão ver, tem pessoas estudando determinada substância e comparando rações para ver se melhorou ou não essa resistência do pellet, porque não é interessante que os pellets sejam quebrados, que quebrem fácil. Na própria ração de peixes, eu não sei se vocês já ouviram a própria professora Caroline falando muito sobre isso, que acontece e é um problema sério para o consumo da ração. Então, às vezes, quando você encontra um determinado saco da ração e que a formação, lá pela granulometria, lá no fundo do saco, tem um resíduo muito grande, mostrou que teve um problema e não aglutinou bem, e você tem todo o direito de receber de volta por algum motivo. Então, são aditivos bem importantes. Quando eu já fui adiantando de antioxidantes, mas ali a gente vê as próprias vitaminas, como vitamina E, ácido ascórbico e alguns sintéticos, como BHA, BHT, que a gente observa em algumas fórmulas, em alguns rótulos, são exemplos de antioxidantes. Então, quando a gente trabalha, como eu fui adiantando, com farinhas de carne e ossos, com farinha de peixe, com gorduras de origem animal, é muito comum ver que existem ali antioxidantes. Ô, Jéssica, você está por aí. Eu acho que na ração que a Jéssica mostrou hoje, na tabela de suínos, existia um percentual de antioxidantes. Qualquer coisa, se você lembrar, você confirma. Mas eu acho que naquele artigo eles deixaram bem claro na tabela o percentual de antioxidantes, que é quando a Jéssica apresentou sobre os subprodutos do trigo. Depois você me confirma, Jéssica. Mas eu acho que tinha, por exemplo, quando a gente usa com muita gordura, né, essas rações sempre vai precisar. A segunda classe que a gente vai ver são os aditivos sensoriais. Quando a gente fala de aditivos sensoriais, qual é a ideia? É que altera características que a gente vê dos sentidos mesmo, né? Sejam visuais, sejam o de aroma, sejam próprios do sabor, né? As palatabilizantes. Então, quando a gente adiciona um aditivo aos ingredientes em alguma ração, algum aditivo sensorial, a finalidade é melhorar propriedades, sejam visuais ou organolépticas. Então, são exemplos corantes, pigmentantes, aromatizantes, palatabilizantes. Então, a gente age ali, né? Na visão, no olfato, no paladar dos produtos. Também, por isso que eu estava pensando tanto quando a gente viu a apresentação da Esther, também é uma importância muito grande quando a gente vê de PET, esse tipo de aditivo. Vi aqui, Jéssica, obrigada, 0,02%. Se você observar uma ração, porque quando a gente trabalha com ruminantes, a gordura já é limitada, lembra? Qual é o nível de gordura? Já é um nível baixo, de 5 a 7%. Vocês lembram dessas perguntas nas atividades? Agora, quando a gente trabalha com não ruminantes, suínos, aves, com PET, o nível de gordura é alto. Então, a gente acaba precisando usar muito antioxidante. Aí, voltando para os sensoriais, a gente vai observar aroma, até aquelas rações úmidas. Não sei se foi aqui que a gente comentou, quando a gente pega aqueles sachês, que vem sachê para comida, seja para cães ou para gatos, o cheiro até
é sensorial para o pet e para o dono também, né? Porque alguns têm um cheiro muito bom, muito atrativo. Então, seja quando a gente trabalha com aroma ou quando trabalha com corantes, ali são aditivos sensoriais. Palatabilizantes também. E muitas vezes, quando você observa que em alguma ração tem um aroma de bacon, tem um aroma de não sei, de carne. Ali a gente está utilizando um aroma sintético em vários momentos. Chegando a hora do almoço, né? Teve, que eu acho, a Aline saiu também, eu tinha comentado, e eu tô falando de ração e enchendo a boca d'água. Tô olhando a ração aqui das fotos e com vontade de comer a ração, a ração dos cachorros. Mas, enfim, então é essa a finalidade dos aditivos sensoriais. É você mexer com cor, com cheiro, com aroma. Porque eu vou dizer, viu, tem uns que é não sei o que defumado. Um dia eu vi uns petiscos, o petisco era assim, petisco com não sei o que lá, trufado, é desse jeito, assim. Então, não deixa de ser um jogo muito bonito de marketing, não apenas pensando no animal, como pensando no dono, né? Em momentos que a gente observa a ração, essa utilização de corantes, é atrativo até visualmente para o dono. E, em alguns casos, aquele corante até não é bom para a saúde do animal. Então, no rótulo que eu mostrei para vocês, diz assim, não tem corantes. Já vendo que às vezes o que parece ser atrativo não é nem tão bom para a saúde dos animais. Então, são esses exemplos de aditivos sensoriais. Quando a gente fala de aditivos nutricionais, aí aqui sim a gente traz uma classe que já tem relação com o impacto no valor nutricional, o impacto na própria composição de nutrientes, né? Então, a gente, quando fala de aditivos nutricionais, envolve as substâncias que a finalidade é melhorar as propriedades nutricionais dos produtos. É fornecer nutrientes. É fornecer nutrientes propriamente dito. Por mais que a ureia que entra aqui, ela não fornece diretamente o nutriente, mas indiretamente no manejo para ruminantes, ela é fonte de proteína, né? É uma fonte de proteína bruta. Em outras espécies não seria, lembra que a gente fala, né? Um alimento que é para uma espécie não é necessariamente para outra. Mas indiretamente ela acaba sendo fonte de proteína via proteína microbiana para o ruminante, que não acontece se você fornecer ureia para um suíno. Então, as vitaminas, os aminoácidos, eles entram nessa classificação de aditivos nutricionais, tá? Que entram nessa composição, vão entrar na constituição daqueles que eu comentei dos premix, né? Daqueles produtos. Então, tanto a ureia, que a gente fala muito, às vezes a própria ureia já vem enriquecida também com enxofre, para facilitar a síntese no organismo de aminoácidos sulfurados, e aminoácidos são fontes de exemplo desses aditivos nutricionais. Aí a gente vai encontrar ali nas rações para frangos, nas rações para aves em geral, para suínos. Nessas rações aqui, como eu mostrei a de gatos, você encontra taurina, que é um aminoácido também. Então, esses são aditivos nutricionais. E também os minerais, como a gente comentou, microelementos aparecem também. Os aditivos, já viu aditivos tecnológicos, aditivos sensoriais, aditivos nutricionais e agora aditivos zootécnicos, para tentar entender um pouquinho o que diferencia uma classe dessas da outra. São substâncias que a gente já adiciona com uma finalidade de melhorar o desempenho. Mas tudo bem, um aditivo nutricional também é com a finalidade de melhorar o desempenho. Mas aqui a gente está trabalhando com substâncias que vão agir diretamente ali em determinados processos e melhorar o aproveitamento dos alimentos. Então, quando a gente envolve aditivos zootécnicos, quando inserem na ração, a gente está falando, como exemplo,
lembrar de enzimas, prebióticos, probióticos e óleos essenciais. Ingredientes, né, microingredientes que a gente coloca ali, a enzima. A enzima ela não é um nutriente, mas ela vai auxiliar o aproveitamento de outros nutrientes que talvez já estejam ali, já estejam na ração, mas a gente vai colocar para facilitar aquele processo e melhorar o desempenho. E aqui entram também os prebióticos, probióticos e óleos essenciais. Os prebióticos e probióticos, em outros momentos a gente já comentou, por mais que a gente já esteja aqui caminhando, não sei, vai ter só o seminário da Luana, né, que falta. Também é um tema bacana para se explorar, quando se avalia prebióticos e probióticos nas rações. E a gente vai ter outras oportunidades, provavelmente na nutrição de não ruminantes, vão explorar bastante também com você. De enzimas, queria detalhar um pouco mais. Nós temos no organismo já as nossas enzimas, né, que atuam para facilitar determinados processos, né? Elas são essenciais para determinados processos. E elas funcionam bem sobre determinadas condições específicas. Temperatura, pH vai influenciar, vai funcionar sobre determinados substratos. Agora, pensando em aditivos, a gente também pode adicionar enzimas nas rações para melhorar ainda mais esses processos. Então, uma que vocês vão ouvir falar muito é fitase. É uma enzima que atua no metabolismo do fósforo. Então, é comum, quando falar em aditivos, ver fitases, beta-glucanases, endoxilanases, que ali também com metabolismo para carboidratos, alfamilases, proteases, pectinases, enfim, são as ases. Lipases para lipídios, mas são essas enzimas que atuam no metabolismo, seja de minerais, carboidratos, proteínas, né, e também lipídios. Queria mostrar, no caso da fitase, que é uma enzima boa para vocês lembrarem, quando a gente fala em aditivos, a fitase, ela age no metabolismo do fósforo. Então, quando a gente encontra, normalmente, o fósforo numa molécula de ácido fítico, como aparece aqui para vocês, onde o fósforo está ligado deixa eu pôr aqui certinho. Está ligado na forma de quelatos com outros nutrientes. Então, nós observamos aqui uma ligação com proteína, tá formando um quelato, né? Um quelato, a gente vê o ácido fítico ali, o fósforo, do ácido fítico quelatada, ligando ali minerais e proteínas. E na prática, o que é que acontece? Esse fósforo ele fica indisponível em muitos momentos. Ele fica indisponível. Não só o fósforo, mas outros minerais. Então, quando nós temos a ação da fitase, dessa enzima que eu comentei, um fósforo que estaria indisponível, a gente consegue, é uma forma que está ligado em minerais. Isso mesmo, Fernanda. É uma ligação própria usada para minerais. Então, aqui nós temos minerais, não apenas fósforo, mas ligado à proteína, e com a ação da enzima da fitase, a gente tem a liberação não apenas do fósforo, mas ocorre a liberação de proteína, de ferro, de cálcio, magnésio, zinco. Então, ao adicionar, a gente vê muito em não ruminantes a adição das fitases, nutrientes que não seriam aproveitados, não seriam bem aproveitados, passam a ser muito mais aproveitados quando a gente consegue agir nessa estrutura dos quelatos e conseguir a liberação desses nutrientes. Então, aqui é um exemplo de aditivo zootécnico. É um aditivo que ele não é um nutriente, mas vai melhorar bastante ali os índices de desempenho por facilitar o aproveitamento ali do caso daqueles minerais, daquela proteína que estão no alimento.
Quando eu falei prebiótico e probiótico, também eles são considerados aditivos. Na própria classificação, eu vou compartilhar com vocês o arquivo da legislação sobre isso. Eles entram, prebióticos e probióticos, eles entram também nessa classe de aditivos zootécnicos, porque eles agem melhorando o desempenho, mas a estratégia aqui é outra. A estratégia é que eles agem melhorando o desempenho, porque eles otimizam as populações de micro-organismos benéficos. Aí qual a diferença dos dois, né? Em outros momentos a gente já conversou sobre isso, acho que até a introdução à zootecnia, parece há 1000 anos, né? A gente conversou sobre isso. Mas o pré-biótico, quando a gente fala pré, é o que vem antes, né? Então, o pré-biótico, ele estimula o desenvolvimento de uma flora bacteriana saudável, ativa a imunidade, inibe a criação de bactérias prejudiciais. É até existe muito incentivo, né? E o mercado, um incentivo muito grande, mesmo para a nutrição humana, de nós termos na alimentação, né? Pré-bióticos que possam melhorar o desempenho, né, melhorar o desenvolvimento de bactérias saudáveis. Então, tanto pré quanto probióticos, o entendimento é que a gente melhore o desenvolvimento da flora bacteriana benéfica. No caso dos probióticos, nós reunimos os próprios micro-organismos vivos. Então, pré seria para as condições, né? A gente pode dizer assim, seriam produtos que estimulam o desenvolvimento, e os pró são os próprios micro-organismos vivos, que são a população benéfica que nós temos interesse. E ao termos um aumento da população benéfica, nós teremos uma redução das bactérias que são prejudiciais. Então, essa é a ideia de pré e probióticos, que foram muito estudados nos últimos anos e continuarão ainda mais sendo estudados, porque a gente vive um problema e vive uma crítica muito séria ao uso de antibióticos. Então, a estratégia de utilizar, seja pré ou probióticos, é bem mais segura do ponto de vista de saúde do que utilizar antibióticos, seja para os animais quanto para nós humanos, né? Então, tem todo esse cuidado de não tomar antibióticos sem receita, no nosso caso, e com os animais também, tomar muito cuidado com o fornecimento que ocorre, e mesmo com o fornecimento que ocorre via ração. A gente está falando aqui de materiais que são oferecidos diretamente na ração. Então, os dois, ambos, tanto o pré quanto o pró, afetam beneficamente o hospedeiro, porque ocorre ali uma seleção e o crescimento de atividades que são de bactérias, né, desses micro-organismos que são benéficos. Ocorre melhoria da saúde, ocorre melhoria da produção. Então, a gente vai favorecer a produção das bactérias que são mais benéficas para o metabolismo. Aí, pessoal, nós vimos, né? Aditivos. Nós vimos os tecnológicos, os sensoriais, vimos os nutricionais e vimos os zootécnicos. Aí, essa classe de aditivos anticoxidianos e antimicrobianos, como eu falei, ela hoje encontra-se a linha foi revogada, na legislação ela é tratada de uma maneira separada, mas ainda assim vocês vão encontrar nos livros, por exemplo, ainda falando muito, porque a legislação ela acaba mudando o tempo inteiro. Hoje, o que eu vou compartilhar com vocês, por exemplo, que tem a lista de aditivos, a lista que também até inclui ingredientes, é uma lista que foi atualizada em 2020. Então, essas listas elas vão mudando o tempo inteiro. Mas antioxidianos e antimicrobianos são substâncias também que têm uma ação microbiana, mas ali é uma ação microbiana direta, não é que vai aumentar a população benéfica. É uma ação mesmo de ocorrer a morte ou mesmo
de paralisar ali o crescimento mesmo de determinados micro-organismos que são ruins para o desempenho do animal. Então, quando nós comentamos sobre anticoccidianos e antimicrobianos, reúne tanto substâncias que vão agir contra protozoários, como contra bactérias, também contra fungos, tá? Então, antibiótico é a crítica que a gente tem na criação para tentar reduzir, para usar de uma maneira mais racional. Os ionóforos também são exemplos de antibióticos que a gente utiliza e que nesse momento aqui eu não vou entrar, e a gente vai falar muito nisso para ruminantes, e no mercado a gente vai encontrar muito, e hoje em dia a produção para o Brasil depende demais da utilização de ionóforos, seja monensina, virginiamicina, que é um antibiótico não ionóforo, mas também é antibiótico. Então a gente vai encontrar muito na produção. Anticoccidianos, como está aqui, a gente atua contra protozoários que causam coccidiose, que é uma doença que vem aí que preocupa muito a criação de diferentes espécies, tanto aves e mesmo ruminantes, e antifúngicos agindo também para reduzir ali a ação microbiana dos fungos. Então, essa daqui é outra classe que existe, né? Como eu falei para vocês, que a gente vai encontrar nessa instrução aqui de 2018, por exemplo, existe aqui, ó, aprova um regulamento para o registro de aditivos antimicrobianos, melhoradores de desempenho e anticoccidianos. Mas aí, como eu peguei como principal ponto da legislação aquela normativa, aquela instrução que é de 2004, ali vocês vão observar que foi revogado daquela não consta, mesmo depois de algumas atualizações mais recentes. Então, os anticoccidianos que eu comentei, a ação principal contra esse protozoário, a Eiméria, e coccidiose está presente ali em aves, em ruminantes, e a gente observa muito. É um problema sério, foi com frequência diarreia dos animais, e é grave para a produção. E antifúngicos, quando a gente pensa, seja em prevenir ou eliminar a presença de fungos desses alimentos. Como exemplo de antifúngicos, existem a violeta de genciana, tiabendazole. A gente tem buscado entender um pouco melhor as micotoxinas, mas é uma preocupação que tem crescido. E mesmo aqui mesmo, como nessa região do país, eu vejo que a gente tem que se preocupar mais com os fungos, né? Com a conservação dos alimentos, porque quando tem umidade e temperatura, aí o risco é grande de termos prejuízo. Aqui é um exemplo de um grão de milho que foi atacado por aspergilos. Então, dá um problema sério de cara no consumo do animal. Muitas vezes o animal já não vai consumir porque o alimento tem uma contaminação e pode as consumir e depois ter problemas na sua saúde e quem sabe até passar ali algum resíduo posteriormente para o ser humano ao consumir daqueles produtos. Então, queria deixar esse ponto também. Eu vou colocar esse lembrete, vai ser também um texto que eu vou colocar para vocês lerem, tá? Eu vou passar uma atividade para essa semana, vai ser uma atividade curtinha, mas quero que vocês também leiam esse texto, que vai justamente em encontro a essa crítica que existe ao uso de antibióticos na agropecuária. É um texto da BBC News, e que eu acho que é bacana vocês lerem, um texto bem recente, de 2019. Olha só a foto, como é sensacionalista, né? Então, a foto ali já injetando, já parece até que está falando de hormônios. Parecendo até, né, que está com aquela conversa de hormônios que não tem futuro nenhum. Então, quando o pessoal fala de antibióticos, seja pensando via ração, seja pensando, como essa imagem traz aí, né, para algumas espécies, pensando que é algo tipo injetado,
a gente tem que tomar cuidado, porque os problemas são sérios, sim. O problema de resistência ao uso de antibióticos é algo que a gente tem, que é hoje fator forte nas pesquisas, é preocupação do mundo inteiro para a saúde. E esse texto da BBC, eu acho que ele contém muitos aspectos importantes para a gente pensar sobre, né? Então, é muito bom a gente exercitar, ler as coisas que também são fora da nossa área, para a gente entender o que está sendo passado para o público em geral. E ali, né, é um texto bom, um texto completo, que fala até algumas características do sistema de produção que são equivocadas. Quando eles falam, por exemplo, de debicagem, que falam assim, retira o bico dos animais. Vocês vão ver depois em avicultura que não é bem assim, né? Tem todo aquele sensacionalismo. Mas essa parte de resistência ao uso de antibióticos é uma preocupação muito grande. E para a nossa função na sociedade, é importante que a gente tenha em mente que é uma redução mesmo e que a tendência é usar mais ali prebióticos, probióticos, que não é um impacto de opinião, é um impacto de mercado, que algumas vezes, por exemplo, o próprio uso de onóforos, que para o Brasil hoje é base da produção de bovinos a pasto, né, é algo que em alguns mercados a gente pode encontrar problema. Em alguns mercados da Europa, por exemplo, já não podem criticar, né, a utilização de onóforos, que são ali antibióticos. Então, é bom a gente abrir os olhos, né? Abrir os olhos também para ouvir vários lados, várias versões. Aí eu vou passar esse texto para vocês lerem e vou passar também as legislações que eu acho que são importantes para vocês darem uma olhada. A gente viu, pessoal, pelo menos essa definição desses microingredientes, né, que são os aditivos, que não estavam até aqui contemplados nas aulas anteriores, né, quando a gente falou de volumoso, de concentrado, mas vocês viram o conceito, a importância de utilizar essa classificação, principalmente de tecnológicos, sensoriais, nutricionais e zootécnicos, e depois a gente abordou um pouquinho essa parte de antimicrobianos, né, de antibióticos, antifúngicos, anticoccidianos, mas entendam assim, é um tema amplo e como eu coloquei lá, mais de 2.000, vamos encontrar mais de 2.000 produtos. Então, eu vou compartilhar um arquivo, esse de 2020, que consta uma lista para vocês verem como que a legislação aplica isso, como que constam lá esses produtos. Porque para adicionar em qualquer... Por isso que eu vim também refletindo muito sobre isso antes do seminário da Esther, para refletir que tem toda uma legislação, todo um cuidado. Você não pode, de repente, numa fábrica de ração, incluir um produto que até então nunca foi colocado, né? Então, a legislação ela tem esse embasamento. Aí a gente tem que ficar atento. Não dá para decorar, gravar tudo, mas a gente, pelo menos, tem que saber que existe toda uma regulação por trás e que vem sendo atualizada constantemente por demandas do comércio, por demandas das pessoas, enfim, das críticas que ocorrem diversas, de saúde, né? E agora a gente vê o quanto que tem que tomar cuidado com isso. Então, eu por exemplo, quando coloquei aquela foto da BBC, do texto que eu quero que vocês leiam, e leiam um texto bom, suave, tranquilo para ler, porque quando falam, frango tem hormônio, não sei o que eu já fico doida, não tem, não faz sentido, ninguém vai aplicar, tarará. Mas a parte de antibióticos, as pessoas têm um pouco de razão. Então, assim, a gente tem que saber muito bem o que o outro lado pensa para saber se defender, sabe? Saber se defender e dizer, olha, está caminhando assim, mas a gente está caminhando por outro lado. A gente está trabalhando com prebióticos, trabalhando com probióticos, a gente está reduzindo isso, porque não quer que as bactérias que aumente esse problema, né, de resistência ao uso dos antibióticos. Então, vão ser esses 3 textos que eu vou compartilhar com vocês, o texto da IEN, que é de 2004, esse texto da BBC e esse anexo para vocês localizarem, para responderem à atividade, para localizarem a lista de aditivos e se familiarizarem um pouquinho com os nomes que aparecem. Como eu falei, é uma lista muito grande. Pense aí, tem aditivo para silagem, tem aditivo para
um monte de aditivos para conservar, um monte de aditivos como corantes. Então, é muito amplo, sabe? Mas aí vocês já vão saber onde tá e eu mando certo. Meninas, hora de almoço, mas estou aqui. Podem me falar se tem alguma dúvida e eu vou mandar a gravação certinha. Esté e Jéssica, vocês duas são guerreiras, estão aqui desde a 9, estamos aqui falando sobre ciência e zootecnia e etc. E pandemia. Está conversando desde cedo. Então, tudo certo. Se tiverem dúvida, me falem. Eu vou mandar o e-mail com a gravação, vou mandar o e-mail com a atividade e quarta-feira da semana que vem vai ser a prova. Mas eu vou tentando ser clara, bem certinha por e-mail e na quinta a gente se encontra, tá? Então, a gente vai conversando, mas vai tudo caminhando bem. Na disciplina, qualquer dúvida, vocês me falam. Parar de gravar aqui. Aí, parei.